Olá, seguidores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu queria pedir desculpa por ter ficado tanto tempo sem mandar nenhum vídeo pra vocês, mas eu espero que eu volte a postar mais vídeos. Então, o vídeo de hoje será sobre como evoluir a sua língua. Como boa parte de vocês deve saber, os idiomas evoluem com o tempo. O seu idioma provavelmente deve ser o português, já que essa é a língua que eu falo no meu canal. Então, o português veio do latim, que veio do itálico, que veio do proto-indo-europeu. Ou seja, dá para perceber que ocorreu muita evolução. As duas línguas são indistinguíveis, mais do que o português para o inglês, por exemplo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como os sons evoluem numa língua. Aqui nós temos uma língua que não existe, que só vai servir para exemplo para esse vídeo. Ela tem um inventário de sons muito simples e uma estrutura silábica também, apenas consoante e vogal. Vamos dizer que uma mutação que ocorreu é que as vogais sumiram entre as consoantes mudas fora de sílabas tônicas. Fora de sílabas tônicas especialmente porque essa é a sílaba que você põe mais ênfase, então ela tem menos chance de desaparecer. Então, duas palavras aleatórias, pataca e pitaca. Digamos que elas evoluem para pitaca, se isso acontecer. O que tem uma chance um pouco maior de acontecer é que apenas as vogais fechadas, no caso dessa língua, I e U, sumam, porque elas são as vogais mais silenciosas. Elas têm mais chance de desaparecer. Ou seja, a palavra pataca continuaria igual, mas a pitaca viraria pitaca. Porém, encontros consonantais são raros e instáveis, têm menos chance de ficarem vivos também. Ou seja, ptaca poderia virar utaca, ou seja, a primeira consoante talvez virasse uma pausa glotal, que é esse som que acontece quando você fecha suas cordas vocais por um momento. Também tem chance de virar um fricativo. No caso, os mais próximos do P, que são fricativos, são os labiais F e F, ou seja, ftaca e ftaca. Também tem chance desse P simplesmente sumir e virar taca. Também, se houver alguma vogal antes, tem uma chance dela ocupar o espaço que essa consoante antes ocupava, ficando mais longa. Ou seja, a ptaca viraria ataca, mas então a vogal ocuparia mais espaço, a ataca. O som de H é um som bem fraco, some facilmente, essa é outra mutação. Ou seja, uma palavra parré poderia virar paé. E agora a nossa língua tem hiatos, e eles tendem a virar ditongos. Hiatos também são relativamente instáveis, apesar de existirem no português. Ou seja, paé poderia virar paé. E isso é mais comum com a vogal que tem uma contraparte consoante, uma semivogal. Outro evento possível é a simplificação de um som. Por exemplo, o português e o espanhol eram uma língua única antigamente. O som de R que eles tinham, na verdade que qualquer língua pode ter, pode se tornar um R. Não foi o que aconteceu com o nosso caso, na verdade. Outra chance de acontecer é dele ser debucalizado. Isso aconteceu. O R, no nosso caso, o R duplo, virou o som de R, que é uma transição murmurante glotal, se você me perguntar. E se ocorrer assimilação dos sons? Que é quando um som adquire as propriedades dos sons ao redor. Ou seja, a palavra assa poderia, o S dela poderia adquirir a propriedade de ter voz das vogais ao seu redor. Ou seja, asa. Isso não acontece só com o S, que nem aconteceu no nosso caso. Pode acontecer com outras letras. Por exemplo, afa poderia virar ava. Como você percebeu, não é necessário trocar para um V o símbolo do F, porque isso é apenas alofonia. O som muda dependendo do seu ambiente. Não é algo que você necessariamente precisa mudar na romanização. Mas se você vai mudar ou não, fica a sua escolha. Porém, no nosso caso, uma palavra apa não poderia virar aba. Por quê? Porque já existem Bs. Isso deixaria os falantes confusos. Por isso que isso nunca aconteceria. Eles mesmos não permitiriam isso. Outro tipo de assimilação que pode acontecer é da vogal pegar as propriedades das consoantes ao redor. Isso aconteceu no japonês, por exemplo. Vogais fechadas, fora de sílabas tônicas, se estiverem ao redor de consoantes mudas, vão se tornar mudas também. Ou seja, sakuta vira sakuta.
Outra coisa que acontece é a assimilação nasal. Ela impede alguns encontros consonantais de acontecerem. Você deve ter percebido que a gente coloca N antes de T e M antes de P. Por quê? Porque o P é labial assim como o M e o T é labial assim como o N, ou vice-versa. Ou seja, uma palavra imba tem boas chances de virar imba com M. Imda, boas chances de virar inda. E inga tem boas chances de virar inga. Esse som existe no inglês, por exemplo. É o som que eles têm representado por NG, no caso da palavra sem, por exemplo. Outra coisa que pode acontecer é de uma vogal ficar nasal, se ela estiver antecedendo uma consoante nasal. Ou seja, a palavra enta poderia virar enta ou enta. Existe uma pequena diferença. O caso que aconteceu com o português foi esse. A consoante nasal simplesmente some, se ela estiver na posição de coda, e a vogal fica nasal. No caso de algumas outras línguas, a consoante ainda continua, mas a vogal também fica nasal. Outra coisa que pode acontecer é a palatalização. O I é uma vogal que é pronunciada próxima do palato. Por isso que muitas vezes ti vira ti. Isso aconteceu em vários dialetos de português. Ele também pode virar tsi. É outra coisa que pode acontecer. Algo bem raro, mas que também pode acontecer, em alguns casos, é do ki virar um ki. Mais uma coisa, perda de vocais de fim de palavra. Geralmente, a não ser que a última sílaba seja a tônica, é bem comum que essas vogais simplesmente sumam, ou seja, teca ia virar tec. Uma coisa que aconteceu no português, no entanto, foi mais ou menos o contrário. Nós colocamos algumas sílabas no final das palavras, em vários de nossos dialetos, sem que essas sílabas existam na forma de escrever as palavras, ou seja, tec vira tec. E uma coisa que é muito importante, na evolução de uma língua, a ordem dos tratores realmente altera o viaduto. Ou seja, a ordem das mutações que você coloca vai alterar a sua língua, dependendo da ordem que você colocou. Obrigado por assistir e tchau.